bom com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Lucas Breno. Bora começar mais uma aula de geografia, tá bom? Vamos continuar com o nosso assunto que a gente estava trabalhando na aula passada. E a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre globalização e os processos envoltos desse processo, tá? Porque, como eu falei pra vocês, globalização ele não é apenas um conceito da geografia, né? Ele é algo muito amplo que acontece dentro do espaço mundial. Então, como eu falo, é um processo que tem vários processos envolvidos, né? Então, para a gente entender um pouco sobre o processo de globalização, a gente deve levar em consideração alguns fatores, como a evolução tecnológica, a disponibilização do meio técnico, científico e informacional na escala mundial, e também falar um pouco da evolução das redes de comunicação e dos fenômenos que envolvem aí o desenvolvimento tecnológico, principalmente quais são as tecnologias envolvidas, quais foram as novas tendências da humanidade quando se fala da massificação das relações em termos de escala global, ok? Então, para a gente entender um pouco melhor, a gente deve levar em consideração aí os fenômenos da geografia que envolvem aí a escala global, tá bom? Só pra gente também entender uma coisa, quando eu falo escala global, eu também não falo apenas de coisas que acontecem no mundo todo. A gente também fala de coisas que acontecem na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa própria casa, tá bom? Então a escala global é inteiramente relacionada com a escala local. Tudo que acontece no âmbito global é obviamente que vai influenciar o que acontece no âmbito local, tá? Então não existe essa dicotomia entre local e global, e sim uma inter-relação entre o local e o global, ok? Então a gente deve levar em consideração que o espaço local e o espaço global, eles são interconectados, né? Eles são interrelacionados, tá bom? Para a gente entender um pouquinho sobre o processo de globalização, a gente tem que lembrar o conceito, né? A globalização é um processo de integração econômica, tá bom? Que envolve a cultura mundial, e a globalização só se tornou possível com os avanços do meio técnico, científico e informacional. Deixa eu ajustar isso aqui. Tá? A partir de 1970. Essas redes de comunicação são um elemento fundamental para o desenvolvimento da globalização, que possibilitaram novas formas de organização da população. A gente já falou um pouco disso na aula passada, então não vou me aprofundar muito. É só pra gente lembrar um pouco das formas de evolução da tecnologia. E a gente falou dos três meios, né? Meio natural, meio técnico, científico e informacional, tá bom? Então a gente falou disso na aula passada. Bom, a gente vai falar agora um pouco da evolução, né? E quando a gente fala da evolução do meio técnico para o meio técnico-científico, né? Vocês percebem que a gente fala uma palavra em todos esses conceitos. A gente fala de técnica. Por quê? Porque existe diferença entre técnica e tecnologia. A técnica é o que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, como a comida, né? Fazer comida, como o ato de lavar a roupa, né? Como o ato de arrumar a casa, né? Só que o que é a tecnologia? A tecnologia é o que viabiliza a técnica. Se você, por exemplo, para você limpar a casa, para você limpar a sua casa, você precisa de uma vassoura. Então a vassoura é a tecnologia que viabiliza a técnica de arrumar a casa, não é verdade? Para você cozinhar, você precisa da panela, do fogo, do fogão, né? Então, esses objetos que viabilizam a técnica de cozinhar, que são a tecnologia. Então, para Milton Santos, tudo aquilo que envolve o uso de uma tecnologia, né, ele vai ter uma técnica envolvida. E a partir das técnicas, da necessidade do ser humano de utilizar coisas para sua sobrevivência, ele foi criando tecnologias. Então, quando ele cria a primeira lança, o primeiro arco e flecha, quando ele cria o primeiro objeto para ele utilizar para aplicar uma técnica, como caçar, por exemplo, uma técnica primitiva. Caçar é uma técnica. A tecnologia que era utilizada era a lança, o arco, né? As armadilhas. Então a tecnologia é tudo aquilo que viabiliza uma técnica, tá bom? Vocês podem ver aí na imagem, né, a evolução do ser humano. E antes existia apenas as técnicas, quando o ser humano era um macaco, ele fazia tudo de forma manual. Hoje tem a tecnologia que viabiliza ele fazer as coisas com mais praticidade, tá bom? Vocês podem observar aí na era da pedra, né? Na era do bronze, aí já vai ter o bronze, né? Na era do ferro, aí já vai ter o ferro, né? Ele vai aprender a forjar o ferro. Na era do escudo, né? Aí já vai ter equipamento, vai ter armadura, espada. E na era moderna, né? A gente vai ter revolução industrial, né?
E na era do computador, a gente vai utilizar o computador como principal tecnologia. Então, a tecnologia sempre esteve presente, desde a era da pedra até a era do computador, ok? O ser humano sempre esteve utilizando aí a tecnologia como uma ferramenta para aplicar uma técnica. Então não se esqueçam de técnica e tecnologia. Como ele falou aí, existe um novo paradigma na sociedade. Que paradigma é esse? É a informação. A gente vive a era da informação. Não adianta você ter muito dinheiro, porque você precisa de um cientista, você precisa de alguém para poder produzir, né? As empresas na modernidade, elas precisam de mentes para produzir. Então a gente vive numa era que a informação é o bem mais precioso, né? Em muitas discussões a gente acha o que você precisa para sobreviver na sociedade moderna, o que você precisa para subir socialmente na sociedade moderna. E se você se questionar falando que é dinheiro, não, é informação, né? Aquelas pessoas que estão no topo, né, no topo da sociedade moderna, elas têm acesso à informação, ao conhecimento, né? O conhecimento hoje já é essencial para a manutenção da vida dos cidadãos. A sociedade moderna, ela já não vive sem o conhecimento, não vive sem o celular, seu computador, sem o processo de industrialização, sem as pesquisas científicas, né? O que, se não fosse a informação, o conhecimento e a ciência, a gente não teria aí a criação da vacina do coronavírus, né? A humanidade já poderia ter pegado várias e várias doenças, né? Então, a gente não teria métodos contraceptivos, a gente não teria cura para muitas doenças, problemas cardíacos, não teria investimento em pesquisa. Então a informação é essencial, é essencial nesse processo da produção de riqueza também, né? Você precisa da informação para produzir dentro do sistema capitalista. Então é por isso que quando as pessoas falam que a gente vive na era da informação, eles estão falando de forma correta. A era da informação é o período que a gente vive hoje e é um período que já não tem como se desconectar da nossa realidade, pois o ser humano já depende completamente da informação e do conhecimento para se desenvolver e para sobreviver. Então a informação é um ponto exponencial quando a gente fala do desenvolvimento técnico-científico e do processo de globalização. A gente vive a era da informação e é a partir disso que a gente vai levar nossa aula hoje. A globalização ela vai se basear na circulação da informação. Ela vai surgir assim na sociedade da informação que eu falei para vocês, né? Para a sociedade avançar, todos devem ter acesso às tecnologias de informação e comunicação. Ou seja, para a gente ter um avanço, todos devem ter acesso a essa tecnologia. Se todos tiverem acesso à internet e ao conhecimento e informação, talvez a sociedade também comece a evoluir, né? Só que nem todos têm, né, acesso a isso. Que hoje são instrumentos indispensáveis das comunicações pessoais, de trabalho e lazer, ok? Bom, a gente vive uma sociedade da informação, né? Eu não vou nem entrar em muitos detalhes, né? Mas isso aí são todos os conceitos que a gente coloca, né? Como são as bases, esses conceitos que circundam aí a sociedade da informação, né? Esse termo foi criado em 1990 para poder representar o desenvolvimento econômico e unilateral de algumas nações, né? A OMC, as organizações de livre comércio em escala mundial definem que a informação, a sociedade da informação é essencial. Os países como Estados Unidos, né, Rússia, durante a Guerra Fria, o que eles valorizavam? Valorizavam o conhecimento, a informação, a corrida espacial, o desenvolvimento tecnológico, porque o desenvolvimento tecnológico representava desenvolvimento da sua nação. Uma nação que investe em educação e ciência vai ser uma nação que vai se desenvolver, não de uma maneira, como eu posso falar? Não de uma maneira econômica, mas vai ter um desenvolvimento de uma maneira social muito ampla, o IDH, né? Até na verdade, quando eu falo de economia, a gente tem um desenvolvimento econômico muito bom nessa sociedade, né? Mas aí, por exemplo,
Quando a nação foca só no desenvolvimento econômico, ela não acaba tendo um desenvolvimento sustentável, né? É isso que a gente fala. Se você focar apenas no desenvolvimento econômico, você vai gerar impactos ambientais, problemas de saúde, problemas de saneamento básico, como é o caso do Brasil. A gente foca muito no nosso desenvolvimento econômico, né? E acaba esquecendo o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento que envolve outros núcleos populacionais. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem que citar várias esferas, não apenas a esfera econômica, tá bom? E a sociedade da informação é um termo que é utilizado para definir o nosso período de valorização dessa informação, desse conhecimento científico, tá bom? Bom, quando a gente fala da era da globalização, a gente fala das redes de informação. O que são essas redes de informação? São os fluxos, né, de capitais. Quando eu falo capital é dinheiro, tá? Capital, conhecimento, informação, né? A gente tem um fluxo de pessoas, emprego, serviços, né, mercadorias. Então, a globalização é esse fluxo, não só em escala local, mas em escala global, tá? A comunicação, quanto mais intensa a globalização, né, quanto mais intenso essa era da informação, essa tecnologia, né, a gente vai ter aí uma globalização de forma mais eficiente, né? Quanto mais tiver infraestrutura, né? Por exemplo, países com uma infraestrutura tecnológica, né, eles têm uma eficiência quando se fala de tecnologia e informação muito grande, né? São exemplos dos sistemas estruturados em rede de globalização, né? A instalação de caixas eletrônicos. Os países têm que ter caixas eletrônicos para circulação de dinheiro, né? A comunicação instantânea, né? Quando se fala de comunicação instantânea, eu falo da internet. Por exemplo, hoje, durante esse período de pandemia, o Estado tem a necessidade de construir e viabilizar com que a gente tenha acesso a tecnologias de informação, a computadores, a internet, né, ao ensino EAD, ao ensino remoto. Só que a gente vê a necessidade dessa globalização, dessa era da informação. Só que aí, como eu falei para vocês, o Estado ainda não proporciona a infraestrutura necessária para que todos tenham acesso à era da informação. Se o Estado não viabiliza, então a gente não tem aí esse fluxo de comunicação de uma maneira eficiente, né? Ou seja, os países que têm esse fluxo de comunicação mais eficiente, eles vão conseguir dar a volta por cima durante esse período aí de pandemia, enquanto o Brasil vai regredir, porque a gente não tem investimento em tecnologia, principalmente em tecnologia quando se fala de educação. Então a gente tem aí várias teorias que a gente pode aplicar de como a tecnologia pode ser importante, principalmente nesse período aí de pandemia ou no período onde as pessoas não podem ter esse contato direto, né? Ok? Então isso são apenas alguns exemplos de processamento e circulação de informações, né? O e-mail, por exemplo, né? O compartilhamento de e-mails, os links, né? A internet, as redes sociais, o Facebook, né? Tudo isso são exemplos que a gente pode utilizar aí para falar do processo de globalização. Hoje a gente também tem os cabos de fibra ótica, né? Antigamente, a internet era muito focada aí na ideia da via rádio, né? Em sistemas de antena, né? Hoje a gente já tem os cabos de fibra ótica que eles representam a aceleração desses fluxos, né? Os cabos de fibra ótica, eles conseguem tornar a internet e esse fluxo de informação cada vez mais acelerado. Milton Santos fala que a gente vive uma sociedade acelerada e a tendência é o tempo se acelerar também. A gente faz tudo rápido, né? Graças à aceleração da internet, a aceleração dos fluxos de comunicação, informação, né? A gente faz tudo acelerado hoje, tá? O que é um cabo de fibra ótica? É um filamento flexível e transparente fabricado a partir do vidro plástico, né? Que é utilizado como condutor de elevado rendimento de luz e imagens, né? Ele consegue enviar a informação de uma maneira muito rápida. Esses cabos de fibra ótica atravessam oceanos por meio de cabos submarinos. Usar cabos para conectar dois continentes separados pelo oceano é um projeto monumental. É preciso instalar cabos com milhares de quilômetros de tensão sobre o mar, atravessando fossas e montanhas submarinas, né? A internet hoje ela tem esse desafio, né? Superar essas barreiras aí físicas, né? Superar aí e fazer essa conexão entre cabos de fibra ótica, né? De conexão direta entre os países, tá? Isso aqui é um cabo de fibra ótica.
Aí a gente também tem os satélites, né, que é a tecnologia que a gente mais utiliza atualmente. O GPS de vocês, né, lá o Google, né, o Google Satélite, lá vire à esquerda, vire à direita. Aquilo é o uso do satélite de vocês, tá? É qualquer corpo feito pelo homem e colocado em órbita ao redor da Terra, ou qualquer outro tipo de corpo celeste, né, é um satélite. Até hoje foram efetuados milhares de lançamentos desses corpos no espaço, mas a maioria já está desativada. O lixo espacial aí na termosfera, né, é muito grande. Mas se vocês forem olhar aí, tem muitos satélites rodando aí a Terra que nem funciona mais, tá? O satélite de comunicação é um satélite artificial para fins de telecomunicação, né? A gente tem um satélite de comunicação. A gente tem também são usados nas comunicações com navios e aviões que não podem ser feitos por outras tecnologias, tais como a transmissão a cabo. Ou seja, você não pode enviar uma mensagem para um navio, por exemplo, né? A marinha, né? Ela precisa de uma tecnologia de satélite. Só que ela precisa de... Tu não pode conectar um navio com um cabo, né? Isso é impossível. O que é que vai acontecer? Eles utilizam muito a tecnologia aí, né? Os celulares de vocês também, né? Utilizam tecnologia satélite, que é uma tecnologia que tem avançado bastante para ter essa praticidade, para você ter a velocidade de conexão de internet, de comunicação de uma maneira prática, tá bom? Eles também permitem o uso de celulares, televisão e a internet de forma geral, ok? Os cabos de fibra ótica e os satélites de comunicação, né? A gente tem aí o exemplo, né? Aí das regiões que usam cabo de fibra ótica. Vocês podem olhar aí, tá? Os cabos submarinos, olha aí. Nos Estados Unidos, né? Até ali na parte aí da África, do Oriente Médio. Vocês podem perceber que existe aí essa conexão, né? Entre, por exemplo, aí a América do Sul, a América do Norte, né, a África, a Ásia, tá? A gente tem essa conexão aí de cabos submarinos. Então a gente já tem essa viabilização aí da internet via fibra ótica, ok? A rede mundial de computadores foi criada nos Estados Unidos, né? Foi criada a partir de 1990. Só que a sociedade só passou a ter acesso a essa rede através a partir depois aí do desenvolvimento dessa tecnologia e aí vamos dizer assim, com a implementação da industrialização das redes de computadores, porque os primeiros computadores eles eram apenas para uso de instituições científicas, né? A população vai ter acesso a isso depois de muito tempo, né? Depois de 1990 que a gente vai ter acesso, né? Já a partir aí de 2000 a gente vai ver do ano de 2000, né? A gente vai ver a galera tendo acesso a mais computadores, né? Tendo essa popularização da tecnologia da informação, ok? Possibilitando a transmissão de sons, imagens, vídeos, entre outros, né? Quando eu falo também da rede, eu não falo apenas do computador, eu falo da conexão, né? Eu falo de pessoas compartilhando imagens, e-mails entre eles, ok? Só que prestem muita atenção. Antigamente a conexão de internet era muito lenta, né? Para você enviar uma imagem... sono. Pra gente enviar uma imagem antigamente, né? Acho que vocês não são desse tempo, mas no meu tempo, a gente não tinha nem o WhatsApp. A gente compartilhava as imagens por torpedo. Demorava 10 séculos para enviar uma imagem. A conexão de internet, a gente chamava, era de conexão... Eu nem lembro como era que chamava. Tinha outro nome, né? Porque era muito lenta, não dava nem pra carregar. Eu lembro que o pessoal ficava baixando aqueles vídeos do Naruto com música da Link Park, né? Demorava 10 séculos pra baixar um vídeo daquele, né? Quando alguém chegava com um vídeo daquele na escola era a maior festa, porque a internet era uma coisa bem complicada de se ter acesso, né? E a gente, se vocês forem ver, né? Hoje a internet está muito acelerada, muito rápida, né? A gente tem acesso a vídeos, quando a gente consegue assistir um vídeo com a qualidade ruim, a gente já reclama, né? Mas antigamente a gente só tinha a opção da qualidade ruim, a gente não tinha aquela qualidade boa que vocês têm hoje, não. Você assistiu uma Netflix em HD? Ah, meu amigo, isso não tinha na época não, mano. Isso aí era coisa de gente chique, né? Na verdade, o 4K nem existia ainda, né?
Nem o 720p, que é aquela resolução que o pessoal já acha ruim, né? A gente via aí no 3GP, naquela qualidade que dava pra ver, parecido a imagem do Minecraft, né? Tudo quadrado, mas a gente achava bom, né? Os DVD pirata naquela época também era tudo com aquela imagem, tudo quadriculada, né? Você comprava aquele DVD, 10 filmes em um CDzinho, né? Mas tu ia ver a qualidade do filme, era maravilhosa, né? Enfim, tinha muito filme assim, tinha muita coisa que a galera consumia nessa época, né? DVD, né? Filme. Eu lembro da época da locadora também. Porque antigamente não tinha internet pra baixar essas coisas. Antigamente a internet era algo difícil, você não tinha como baixar o filme, né? Atualmente você já vai lá, baixa um filme, né? Assiste online, né? Com uma velocidade muito boa. Tu assiste reclamando ainda quando o filme trava, né? Tu assiste reclamando. Então a gente se tornou muito enjoado, né? Porque como a gente tem a praticidade da informação, a gente acaba se tornando chato, né? Ah, tá muito ruim, a imagem tá ruim, tá travando. Ah, meu amigo, se tu nascesse em 1990, 2000, né? 2005, até 2009, né? Tu ia ver aí o que era dificuldade pra gente poder assistir o filme, né? Então era basicamente assim que funcionava, ok? A partir aí da década de 90 a gente vai ter esses fluxos, né? Eu lembro que antigamente, pra gente conseguir o contato de alguém, né? Era, por exemplo, a gente tinha aquelas correntes na internet, né? Onde, por exemplo, tu queria conversar com os teus amigos, né? Mas não tinha como tu ver foto de perfil, não tinha como tu saber com quem tava conversando, tu mandava só uma mensagem pro número da pessoa, né? E não tinha emoji, não tinha nada, gente. Era tudo assim, bem direto, né? Então nessa época a gente tinha outra realidade de evolução tecnológica, tá bom? Tá? A gente vai ver aí os países que têm maior acesso à internet do mundo, né? Você vai ver aí, né, que é o que? A Austrália, né, Oceania, tá? Estados Unidos, Canadá, né? Aí é um pouco ali da galera do Oriente Médio. O Brasil ainda tem um pouquinho aí, né? Tá? Mas quem tem mais acesso do mundo aí é os Estados Unidos e a Oceania, né? Como vocês estão vendo aí, tá? E aí alguns países do Oriente Médio ali, né? Vocês estudaram a Ásia, a Europa, né? Vocês podem perceber aí que a Europa também, ó, bem aí do lado, né? A Europa, estão vendo? A Europa também tem muito acesso à internet também, ó. Ok? A Europa tem bastante acesso à conexão de internet, tá? Onde a Europa, vou dar o zoom para vocês lembrarem, né? Aqui é a Europa, né? Aqui é a Europa, Estados Unidos, tá? Não dá para circular por causa do meu suporte do celular aqui, tá? Estados Unidos, Canadá em cima dos Estados Unidos, né? Aqui é a Europa, aqui a galera do Oriente Médio, né? Tá? É só, o Brasil não tem tanto acesso, talvez chegue nos 60%, 40% do acesso geral da internet, né? A gente não tem uma conexão tão acelerada ainda, tá, gente? Bom, né? Hoje os meios de comunicação se tornaram maciços, né? O que eu quero falar com isso, né? É a disseminação de informações através de jornal, né? Televisão, rádio, cinema e também pela internet, né? Por exemplo, quando aconteceu esse negócio do índice no início da Luísa Sonza, aí todo mundo começou a comentar na internet. Uma informação é passada é espalhada de uma maneira tão intensa graças aos fluxos da internet, né? Antigamente a galera só tinha o jornal para fazer fofoca. Gente, tu viu o que aconteceu com tal fulano, apareceu no jornal? Não falo nem o jornal da Globo, não. Eu falo o jornal papel mesmo, né? Antigamente a galera tinha muito acesso à informação através dos jornais, principalmente jornal local, né? Hoje não, hoje a galera também tem acesso à informação pela internet, que é o que mais a galera tem utilizado, né? Só que o problema de ter acesso à informação pela internet é que a internet também proporciona muita notícia falsa. Ela se promove muito enquanto uma ferramenta que quer trazer informações verídicas, né? Tem fontes, mas mesmo que aquilo seja verídico, tem muita deturpação,
né, do que tu tá lendo ali. Por exemplo, alguns grupos, né, algumas redes de conexão, elas utilizam, por exemplo, uma informação verdadeira, ela pode ser verdadeira. Só que elas distorcem aquela informação de uma maneira para se auto-beneficiar, né? Então a internet, mesmo ela sendo muito útil, né, ela tem sido muito utilizada para subverter o pensamento, para criar ideologias, né, para gerar discursos de ódio, entre outras coisas. Porque as pessoas estão usando a internet atualmente para pegar informações e utilizar aquilo a favor delas, né? Por exemplo, um pastor matou não sei quem, né? Aí vai lá, o que acontece? A galera espalha isso, mas espalha isso com uma mentalidade contra a igreja, por exemplo, contra a igreja evangélica, né? Então isso é uma ferramenta que eles utilizam para espalhar esse tipo de ideologia e para subverter a informação. Então a internet também tem tido esse problema, principalmente porque os fluxos de informação acontecem tão rápido que a gente não tem tempo de checar se aquilo é verdade ou não, né? Antes de sair um filme, né, vocês já estão lá sabendo tudo que vai acontecer no filme. Vai sair Vingadores, aí tem um monte de spoiler do filme, o filme nem saiu ainda, a galera já sabe tudo, né? Por quê? Porque esses fluxos acontecem de uma maneira muito rápida, muito acelerada, né? Acontece aqui, se eu postar uma live agora aqui falando alguma coisa, daqui a pouco todo mundo vai estar sabendo, né? Então uma coisa muito... Os fluxos de informação são muito rápidos com acesso à internet. Então cuidado com o que você fala na internet, com o que você espalha na internet, porque tudo aquilo pode gerar problemas para outras pessoas, né? As informações, as opiniões que você posta, né? Tudo aquilo que você posta na internet, porque às vezes a gente não tem consciência do que aquilo pode causar, tá bom? Então prestem muita atenção. A divulgação em grande escala de mensagens e a rapidez com que elas são absorvidas e a amplitude atingem todo tipo de público. Ou seja, você não tem aquela recepção de mensagem apenas para uma pessoa, para duas, três. Aquela mensagem ela é espalhada para todo mundo, não importa. Criança, adulto, né? Velho, né? Tá? Enfim, então tem todo mundo que tem acesso à internet, né? Pode ter aí acesso à informação, né? Até o pessoal do Google, né? Que monitora aí o conteúdo, né? O pessoal do FBI, né? O pessoal até tira brincadeira com isso, né? Eles têm acesso a essas informações, tá? Então, muito cuidado com o que vocês colocam na internet. Eu falo em relação a informações de opinião, né? Ao que vocês colocam, ao que vocês postam, tá? Informações pessoais, com quem vocês conversam, tá bom? Isso é algo que a gente tem que se monitorar e prestar bem atenção, porque nem tudo que acontece na internet, como é muito acelerado, a gente também tem pessoas com mal intencionadas que vão direcionar todo tipo de conteúdo pode ser conteúdo inapropriado também, e divulgar esse conteúdo de uma maneira muito acelerada, graças a esse fluxo de globalização, ok? Os meios de comunicação de massa, que é o rádio, a TV, né, os jornais, a Netflix, né, nem tanto a Netflix porque a gente não tem aquela distribuição de informação, mas a Netflix ela também passa informação porque ela tem a ideia dela do que é a recepção de informação, né. A gente tem aí muitos meios de comunicação em massa, né, Facebook, WhatsApp, hoje, né, os e-mails, tá. Que são aí a televisão também, é um grande meio de comunicação e de formação das pessoas, ou seja, você utiliza aquilo não só para se comunicar, mas para aprender, né? Mesmo que aquilo seja uma informação verdadeira ou falsa, então tem que se pronunciar, prestar atenção no que a gente se policiar, desculpa, prestar atenção no que você tá assistindo e lendo, ok? Tá? Hoje a televisão e a tecnologia têm se mostrado muito úteis à nossa vida. Porém, graças a essa grande utilidade, a gente tem relaxado, a gente tem esquecido do que a gente está vendo, né? A gente tem aceitado tudo que é colocado pra gente, né? Tudo que é imposto. A realidade tem se tornado cada vez mais singular, né? É assim? Então pronto, acabou. Falou isso, tá falado. Eu não vou me preocupar, eu não vou correr atrás daquele prejuízo.
né? Então a gente tem se tornado alienado, a gente aceita o que é colocado pela TV, pela imagem, pelo Facebook, né? Você não procura saber se aquela fonte é verídica, você acaba espalhando informação, né? Ah, entrou um novo cantor no BTS, não sei o que, vários sites estão publicando. Depois você vai ver aí que aquela informação é falsa, né? Já aconteceu muitas vezes isso, né? Até o próprio governo espalha informação falsa para poder se beneficiar. Então cuidado com isso, tá, gente? Tá? Eu vou parar com a nossa aula por aqui. Na aula que vem a gente fala um pouco ainda sobre globalização e tecnologia e meios de comunicação de massa, ok? Então façam exercício, tomem muito cuidado com o que vocês acompanham na internet também, tá? Até a próxima!